Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um arquivo misterioso. Já deixa o like aqui no começo do vídeo que ajuda bastante o canal. Se você é novo por aqui e não é inscrito, já se inscreva. E me acompanhe também nas minhas redes sociais, que por lá também tem conteúdo. Lembrando que na última semana de outubro vai ter uma semana de arquivo misterioso aqui no canal, tá bom? Então acompanhe. Então é isso, vamos lá começar o nosso arquivo misterioso de hoje. No nosso arquivo misterioso de hoje, a gente vai contar a história do vampiro húngaro que conservava suas vítimas. Não sei se eu vou pronunciar o nome dele certo, mas vamos lá. Bela Kiss nasceu em 28 de julho de 1877, na cidade de Izsák, na Hungria. E não se sabe muito de sua infância. Ele era filho de Jano Kiss e Verona Varga. Acredita-se que a adolescência dele foi marcada por um sórdido relacionamento incestuoso com sua mãe após a morte de seu pai, Janos. Já em 1900, já com 23 anos, Bela acabou alugando uma casa na cidade de Sincota, nos arredores de Budapeste. Lá ele passou a administrar o próprio negócio, tornando-se um influente ferreiro. Todos o elogiavam e falavam que ele era uma pessoa excepcional e que ele era extremamente cavalheiro e que qualquer mulher teria sorte de tê-lo como marido. Ele era loiro, forte e era muito alto. E algum tempo depois ele começou um relacionamento com Mary, com quem posteriormente ele acabou se casando e teve 2 filhos, Aranka e Lonka. A vida do Bela começou a mudar em meados de 1912, depois que Mary, sua esposa, o abandonou para fugir com um amante, Paul Beccari. Então, o Bela teve que contratar uma governanta, para dar conta de cuidar da casa e de seus filhos. E a governanta era a senhora Jakubik. E algum tempo depois, convivendo na casa, a governanta ela descobriu que o Bela tinha um longo interesse por astrologia e ocultismo. Apesar do Bela ser um homem muito querido ali pela comunidade, pela cidade inteira, ele era um homem muito reservado e ninguém sabia muito, sobre os seus costumes e sobre sua vida. Ele não costumava falar nenhuma vez sobre seus filhos ou sobre sua vida. Um detalhe que a governanta percebeu é que o Bela se correspondia por cartas com várias mulheres diferentes. Por meio de anúncios de jornais, ele também oferecia alguns trabalhos como agente matrimonial ou cartomante. Apesar de toda a curiosidade de saber sobre essas mulheres, a senhora Jakubik, ela nunca via essas mulheres e nem conseguia falar com elas. Ela nem conseguia oferecer nada ali para aquelas mulheres. Ela via as mulheres chegarem, porém ela não via as mulheres indo embora. Em 1914, o Bela foi convocado pelo exército para servir na Primeira Guerra Mundial. Então ele foi para a guerra e deixou os seus 2 filhos cuidados da senhora Jakubik. Já em julho de 1916, surgiram boatos que o Bela havia sido morto na Sérvia após ser capturado. Então, o dono do imóvel que o Bela morava começou a se preparar e a fazer planos, para colocar o imóvel para aluguel novamente, já que todo mundo achou que o Bela tinha morrido. E assim que chegou no imóvel, o dono da casa acabou notando 7 tambores no quintal nos fundos da casa. E o Bela já havia falado para a governanta que armazenava gasolina naqueles tambores, que era uma precaução para o racionamento durante a guerra. Então ele tinha ali basicamente um estoque de gasolina. Porém, os vizinhos e a governanta achavam que se tratava na verdade de algum tipo de bebida alcoólica e não gasolina. Então o proprietário do imóvel ele resolveu abrir um desses tambores. Porém, ele viu que a tampa estava soldada e que não sairia fácil. Então, ele acabou conseguindo fazer um furo na tampa e logo em seguida subiu um cheiro muito forte de podre. E o cheiro foi tão forte que atraiu todos os vizinhos. E um desses vizinhos, ele era químico, então ele acabou afirmando que aquele cheiro se tratava de cheiro de decomposição. O detetive Charles Nagy
foi convocado com seus policiais para irem até o local, né, verificar do que se tratava. Dentro de um dos tambores, os policiais encontraram o cadáver de um jovem com cabelos longos e uma corda ao redor do seu pescoço. Ele estava relativamente bem preservado, submerso em uma salmoura de metanol que agia como conservante e diminuía o processo de decomposição. Os 6 outros tambores revelaram mais corpos nus, só que esses outros corpos eram de mulheres. Todas foram estranguladas. E no total foram encontrados 24 cadáveres, inclusive a da esposa de Bella e de seu amante. A investigação policial também revelou que os corpos possuíam marcas de perfurações nos pescoços e que o sangue havia sido drenado. Foi a partir daí que eles chegaram, né, a uma suposta conclusão de que o Bella poderia, né, ter bebido o sangue deles. O detetive Charles acabou informando as Forças Armadas que o Bella agora era um foragido e que ele deveria ser preso imediatamente se ainda estivesse vivo. E enquanto isso, os policiais também levaram a governanta presa como cúmplice e pediram, né, que os Correios pegassem, né, qualquer tipo de carta que o Bella mandasse para a governanta. Porém, a senhora Jacobi disse que ela não tinha nada a ver com isso, que ela não sabia daqueles corpos. Inclusive, ela mostrou um quarto secreto que tinha na casa que o Bella nunca deixou entrar e o quarto sempre estava trancado. Então, né, os policiais, né, conseguiram derrubar a porta e entrar. E lá eles encontraram várias estantes com vários livros sobre o manuseio e aplicação de venenos, várias formas diferentes de estrangulamento. Em uma mesa de centro do local havia cerca de 74 cartas de mulheres diferentes, sendo que a mais antiga estava datada de 1903, 8 anos antes. Então, basicamente, o Bella enganava suas vítimas e conduzia para a morte. Todas as mulheres eram de meia idade e procuravam por um casamento em anúncios de jornais. Elas não possuíam parentes próximos e não conheciam ninguém que pudesse perceber o seu desaparecimento. Então, o Bella a seduzia e chegou até enviar dinheiro para que cada uma delas fossem até ele. Catarine Varga, uma das vítimas, acabou vendendo seu influente negócio de costura para viver uma vida ao lado de Bella. Ela foi vista pela última vez deixando sua casa em Budapeste, sem imaginar que Bella também havia recebido cerca de 174 propostas de casamentos por jornais. E ele acabou aceitando 74 dessas propostas. Apenas 20 mulheres foram encontrar o Bella e as outras provavelmente ficaram com medo e desistiram. E finalmente, em 4 de outubro de 1916, o detetive Charles acabou recebendo uma carta dizendo que o Bella estava hospitalizado em um hospital da Sérvia. No entanto, porém, quando ele chegou, né, no hospital era tarde demais. Eles não encontraram o Bella e afirmaram que ele tinha fugido. Porém, né, eles nunca confirmaram se realmente era o Bella ou não. Já, né, que esse nome Bella era muito comum na época, então eles não conseguiram confirmar a verdadeira identidade do homem. Esse foi o mais perto que a polícia chegou de tentar prender, né, o Bella, que ficou conhecido como vampiro húngaro, o vampiro húngaro de Sincota. E a mídia acabou fazendo seu papel de espalhar o caso do assassino aos 4 cantos, o que acabou resultando em centenas de avistamentos do Bella ao longo dos anos. Todas as pistas seguidas pela polícia não levaram a lugar algum. Em 1932, um influente detetive de Nova York, especializado em reconhecimento facial, acabou alegando que viu Bella saindo de uma estação de metrô na Times Square, mas que acabou perdendo na multidão. E a suposta última aparição do Bella foi em 1936, quando surgiram boatos que ele estava trabalhando como zelador em um condomínio no subúrbio de Nova York. Porém, antes que a polícia chegasse ao local, esse homem também já havia fugido. E o destino exato de Bella Kiss é incerto até hoje e ele nunca pagou pelos seus crimes. Então, esse foi o arquivo misterioso de hoje. Então, agora eu vou dar minha opinião sobre o caso.
Esse caso é um caso bem doido, né? E bem antigo também. Eu quero trazer mais casos assim, desse tipo. Casos bem bizarros, bem diferentões. Esse caso me chamou a atenção por conta dele nunca ter sido pego, né? Então ficou sem solução até hoje, basicamente, né? E vai saber se o Bela não fez outras vítimas também, né? Já que a primeira carta era de 8 anos antes, né? Então imagino que ele tenha feito mais vítimas escondido. E eu acredito que ele não tenha bebido o sangue das vítimas, mas sim ter feito algum ritual, alguma coisa, já que ele tinha, né, esses livros de ocultismo e essas coisas do tipo. Então talvez ele não era, né, um vampiro, mesmo que talvez ele não chegou a beber, né, o sangue das vítimas. Eu acredito que ele tenha morrido na guerra, né, e que essas aparições aí com certeza eram só boatos. Eu acredito que ninguém chegou, né, a ver ele realmente. Então é isso, quero saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários. Se você não deixou o like, já deixa, que é muito importante para o canal, ajuda bastante o canal a crescer e chegar esses vídeos para outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar dos meus conteúdos, dos arquivos misteriosos. E se você não me acompanha na minha rede social, pode seguir por lá também. Então é isso, um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.